individual e também vai receber uma aula síntese de 1 hora, que é o que a turma está assistindo do Turma Gravada também, para poder fortalecer aí os estudos. E lembrando que só quem está cadastrado vai assistir. Hoje a gente recebeu 4 solicitações de e-mails que não estavam cadastrados, de outras pessoas tentando acessar as aulas. No caso, a aula de interpretação, que foi a primeira que a gente soltou. A pessoa não conseguiu porque não está cadastrada. Então, assim, a gente não vai mais soltar a aula no grupo, igual a gente fazia antes em outras oportunidades. Só o link para assistir a aula. Todo o material, vocês vão por aquele outro número, DDD 35, que vai ser o nosso robozinho lá que vai estar falando com vocês. Precisou de material, não recebeu, deu problema, vai falar naquele número. Comigo é para falar mal de professor. Não, mal de professor utiliza o outro também. Comigo é só para pagar e falar coisa boa, tá bom? Qualquer outro problema, o robô ele não tem sentimento, vocês podem descarregar tudo nele. A gente é humano, vocês vão devagar aí, que senão a gente não aguenta, tá? Mas só tô entrando aí para dar as boas-vindas para vocês. Depois vocês podem me chamar no particular, conversar o que gostou, o que não gostou. Uma semana meio longa, ainda é muito aluno para poder responder. Com um tempinho eu vou respondendo, tá? Pode gravar áudio, pode ir conversando e a gente vai se adequando. O pessoal tá dando muito feedback. Eu gostei disso, eu não gostei daquilo, melhora aquilo na aula. A gente só consegue melhorar depois de 1 semana, porque os professores já gravam as aulas para a semana toda. Então, por exemplo, teve gente que na aula de interpretação pediu, a pergunta veio muito pequena para a gente resolver. E, de fato, questão de interpretação é uma questão enorme. É difícil às vezes. Mas a professora já viu, ela vai tentar ampliar. Só que para essa semana, só vão ser, já gravou, já editou, vai ser o mesmo modelo. Para a semana que vem, melhora. Então, aquilo que vocês receberem de material gravado, vocês podem opinar, eu achei que está muito curto, muito longo, não gostei da linguagem. Beleza, vocês dão feedback, a gente melhora, mas sempre depois de 1 semana, tá bom? Para dar tempo aí, porque os professores gravam de uma vez. Era só isso que eu queria falar com vocês, estou com saudade aí de muita gente. Tem uma aluna aí, Guilherme, uma tal de Maria Emília de Monte Azul, me chamou para conhecer a casa nova, fez até jantar para mim. Que da hora, hein? Eu garanti que uma das 10 vagas é dela, que Deus vai abençoar, né? Porque com certeza. A aluna que chama professor para jantar, olha, passa no concurso. Hoje uma vai entregar um bolo vegano para mim. Então, gente, deixar meu carinho, meu abraço para vocês. Boa aula, tá? Qualquer dúvida, vocês falem comigo. Estejam aí com o Guilherme, excelente professor mais bem avaliado da turma de Monte Azul Paulista, tá? Vocês vão gostar muito dele aí, de Franca, tá? De longe aí. Da terra do calçado aí, capital do calçado, diretamente para vocês. Depois vocês fazem uma encomenda também para ele aí, tá? Até mais, tchau, tchau. Falou. Muito bem, gente. Bom, então vamos lá, né? Vejo aí que tem bastante gente aí, muita gente na aula. Fico muito feliz, né, que vocês estejam aí se esforçando tanto, né? Eu sei que é um sacrifício. Eu também, deixa eu me apresentar um pouco, né? Vou falar um pouquinho aí da minha história. O pessoal de Monte Azul aí que eu tô vendo já conhece, né? Já teve comigo aí, já conhece a minha história aí, o meu background aí. Eu sou professor de português, né? Sou formado há mais de 10 anos aí, aqui na Municipal de Franca mesmo, né? E assim como vocês, eu também sou concurseiro, né? Então eu, assim, presto concurso desde que eu me entendo por gente. Né, já trabalhei aqui em Franca na Sabesp, já trabalhei na prefeitura aqui de Franca, já morei em Campinas dando aula. Hoje, atualmente, né, eu sou escrevente do Tribunal de Justiça, né, trabalho na cidade de Batatais. Né. Então, além de poder ensinar para vocês português, que é a minha área de formação, é a área que eu amo, né, a área que eu sempre estou estudando, me aprimorando cada vez mais, vocês vão ver também que muita coisa eu vou passando de macetes de resolução de questões também, certo? Então vocês podem contar comigo pro que vocês precisarem, tá, gente? Resolução de questões, eu vou pegar bastante no pé de vocês aí para resolver bastante questão, como o Miguel falou, tá? Tá disponível aí para vocês uma apostila que a gente está desenvolvendo, tá? Com bastante exercício, porque eu comecei a perceber que quando a gente fala para a pessoa entrar no site, procurar os exercícios, é mais complicado.
Agora a gente já está dando de bandeja para vocês aí muito exercício para resolver, tá? E de todos os tópicos vocês vão ter bastante exercício, igual hoje a gente vai começar vendo fonologia, conceitos básicos, não é? Lá do comecinho, tem gente que vai achar que é muito básico, mas vocês vão ver que lá na frente vai fazer falta. E para fixar, gente, é só exercício, não tem outro caminho, né? Quem já teve aula comigo aí sabe que a gente trabalha bastante com exercício, eu resolvo exercício na aula, corrijo, tiro dúvida, tá bom, gente? Então, não é para passar com dúvida. Hoje a aula vai começar lá do comecinho, então se tiver dúvida, eu gosto que me interrompa, eu gosto que pergunta, porque é só assim que a gente aprende. Fechado, gente? Bom, então, vamos começar, né? Hoje, aqui a gente vai dividir a nossa aula da seguinte maneira, tá? Das 8 até as 9, a gente vai fazer uma aula, depois a gente faz um intervalinho, tá? Uns 10 minutinhos aí para vocês tomarem uma água, né? Para dar uma respirada, certo? E aí depois a gente continua, tá? Até as 10 aí. Então vamos começar aqui, ó. Ah, tá. E além da apostila, né, gente, vocês vão receber também esse material aqui, que são os slides, tá? Que também tem alguns exercícios, né, de fixação para vocês também praticarem. Então, vocês vão receber esses slides que vocês estão vendo aí, tá? Vocês já devem ter recebido, eu não sei se o pessoal já repassou para vocês, tá bom? E também uma apostila que lá, gente, como aqui a aula ela tem que ser mais enxuta, né? O nosso tempo não é tão longo assim, então às vezes a gente não dá tempo de ampliar muito nos exemplos, não é? Não dá tempo de ampliar muito em alguns conceitos, tá bom? Mas na apostila eu expliquei tudo direitinho lá para vocês, tem muito mais exemplo, tem muito mais exercício, tá? Então tá um material bem bacana. E como o Miguel falou, é para dar o feedback pra gente, tá bom? Ô Guilherme, exercício não tô sabendo resolver, ó, tal explicação não ficou legal, ajuda aí, explica de novo, tá bom? Então esse é o nosso trabalho, nós estamos aqui para isso, tá bom? Então teve dúvida, pergunta, tá? Não soube resolver exercício, pergunta também, tá bom? Então não é para deixar passar, porque se deixar passar, depois lá na frente vai ficando mais complicado. Então aqui, né, o nosso conhecimento ele é uma pirâmide. Então a gente vai começar hoje da base, certo? Se essa base não estiver bem feita, lá em cima vocês vão sentir falta, tá bom? E não é para isso acontecer, tá? Porque nós estamos aqui para não deixar isso acontecer. Fechado, galera? Bom, então vamos começar, né? A gente já começa aqui com fonologia, né? Fonologia, galera, é aqui na definição do Fernando Pestana. Depois eu vou passar essa gramática do Fernando Pestana. Então, ó, além dos slides, além da minha apostila, essa gramática aqui do Fernando Pestana, gente, ela é uma gramática muito completa, tá? Ela tem bastante também, muito exercício, tem muita explicação, então vocês vão ver que muita coisa eu pego dela, não só dela, né? Mas tem muita coisa, muita explicação, muito conceito que eu gosto muito do Pestana, que ele tem uma linguagem muito, muito fácil, muito acessível pra gente, tá? Então, quem puder adquirir, melhor ainda, tá? Deixa eu pegar aqui. Ó, é essa aqui, tá? Esse é o livro. Eu tenho um PDF dela também, certo? Para passar para vocês. Gramática do Fernando Pestana, tá bom, gente? É uma gramática muito boa, que eu gosto bastante de usar para preparar as aulas, para pegar exemplo, fechado? Então, é um complemento aí para vocês, tá? Pega aqui o que a gente está estudando, depois dá uma lida na gramática, tá certo? Ajuda bastante. Bom, então a gente começa com o básico do básico do básico. Vocês vão ver que essa aula é bem básica, vai ter alguns conceitos aí, você vai falar, poxa, mas não é possível, isso aí eu sei, tá? E é para ser assim mesmo, tá? É para ser bem básica, bem do começo, tá certo? Porque é daqui que a gente tem que seguir, a gente tem que garantir que essa base está boa para a gente poder dar seguimento aqui, beleza, galera? Olha lá então, ó, o que é a fonologia? É uma divisão da gramática, né, que estuda os sons da língua, certo?
Então fono é som, né? Logia é o estudo, né? A gente pode definir assim, tá? Sempre aqui quando vocês ouvirem tudo que tem fono, então fonema, fonética, fonologia, tá? Tem a ver com som, tá? Tem a ver com, por exemplo, nós temos o aparelho fonador, quer dizer, aquele aparelho que emite os sons. Vocês só conseguem me ouvir aí, e eu consigo ouvir vocês por causa do nosso aparelho fonador que emite fonemas, emite sons, tá bom? E a fonologia é a parte da gramática que estuda justamente esses sons, tá? E a sua representação escrita. Então, o que hoje nós vamos ter que ter muito bem sedimentado? A diferença que tem som e letra, tá? Saber que as letras representam os sons e que nem sempre essa representação é perfeita, tá? Como a gente vai ver aqui. Então, primeiro, o que a gente vai estudar? Essa parte dos sons, a fonologia, tá certo? E a gente começa com o conceito aqui mais básico dos básicos, tá? Que são os fonemas, tá? Essa última palavra, essa última parte da palavra, ema, tá? Vocês podem ouvir aqui em fonemas. Quando a gente for estudar a formação das palavras, vocês vão ver os morfemas. Quando a gente ouve, então, esse ema, significa que é a menor parte, tá? Então, o que são os fonemas? Eles são a menor unidade sonora da palavra, tá bom? Então, quando a gente pega uma palavra, por exemplo, uma palavra básica aqui como casa, tá? Vocês estão vendo ela aí, ela tá escrita, tá bom? Mas se você ler, você vai ouvir os sons de cada letra. E é isso que nos interessa nessa parte, os sons, tá bom, gente? Então, olha só, eu tenho o C, eu tenho a letra A, eu tenho a letra S e a letra A. Que sons que elas estão representando aqui? Eu consigo aqui distinguir 4 sons, tá? Olha, o som do C. Se a gente se concentrar nele, a gente vai ouvir assim, ó. Certo? Porque para falar casa, você precisa primeiro fazer esse som. Então é o som que a letra C produz, tá? Que ela representa. Depois eu tenho o som do A, que é o A, normal, né? Depois eu tenho o som do S, tá? Qual que é o som do S nesse caso aqui? Z, certo? Ele lembra muito um som de um Z aqui, tá? Tanto que a gente fala normalmente que o S entre vogais ele tem som de Z. Por quê? Porque ele tem mesmo, olha só, Z, que é justamente o som que o Z produz, tá bom? E o A de novo, A. Então aqui nesse caso eu tenho a combinação de 4 sons, A, Z, A, que quando eu junto e articulo e falo de uma maneira linear, ele vai me formar uma palavra, tá certo? Então o que é o fonema? Cada sonzinho desse que eu fiz aqui para vocês. É um fonema, A é um fonema, Z é um fonema e A de novo é outro fonema, tá? Sons, beleza? Então para não confundir, o som é aquilo que você fala, beleza? A letra vai ser a representação gráfica, a representação escrita desse som, tá certo? Bom, e aqui eu já adiantei, né? O que é a letra? A letra é um símbolo gráfico que representa um som, ou seja, ela representa um fonema. Ah, Guilherme, sempre é uma letra para um fonema? Não, nem sempre. Vamos com calma, tá bom? Ela pode representar mais de um fonema, tá? Às vezes, na mesma palavra, a mesma letra representa sons diferentes, tá? Em palavras diferentes, ela pode ter sons diferentes. Tá? Um exemplo muito bom aqui que a gente tem é a letra X, tá certo? Quem trabalha com alfabetização aí sabe a dificuldade que é fazer o menino, a menina entender que o X em enxame tem som de X, né? Em exame tem som de Z, certo? Então quer dizer, a mesma letra. Só que aqui, por exemplo, eu trouxe 4 fonemas diferentes que a letra X pode representar. Olha só, ela representa o som X, que lembra muito que o CH também, né? Enxame. Ela pode representar o som de Z, ó, exame. Ela pode representar o som de S, têxtil, certo? Que é muito semelhante, é o mesmo som que o S produz aqui para nós, tá?
E, olha que interessante, ela pode representar inclusive dois sons, dois fonemas juntos, na mesma letra aqui. Por exemplo, se você fala sexo, complexo, esse som do X, ele está representando dois fonemas aqui. Você tem um som de um K, né, semelhante ao da casa, então você fala ó, esse som de K lá atrás, e depois o S, so, certo? Esses dois sons de K e S está representado aqui por uma única letra, beleza? Então, nem sempre é perfeito, certo? Nem sempre toda letra que a gente escreve representa um som, e nem sempre todo som está representado por uma letra, tá bom? Então a gente vai entendendo isso. Pessoal, até aqui, como é que tá? Tô indo muito rápido, vocês estão entendendo? Tá tranquilo, tá de boa? Como é que tá aí? Tudo certo? Quem tiver dúvida, pessoal, pode falar aqui no chat, pode me chamar aí na chamada mesmo, tá? Que eu paro, eu escuto a pergunta e a gente vai respondendo aqui, tá bom? Então tá. Então entenderam a diferença aqui de letra e fonema, certo? Letra e som. Quando vocês ouvirem então fonema é som, tá certo? Letra é a escrita. Então vamos lá. Por que eu estou fazendo essa diferenciação? Porque aqui vai entrar o nosso primeiro conceito, tá? Que vai ser fundamental depois para a gente entender dígrafos, tá certo? Para a gente entender contagem de letra e fonema, que acreditem ou não, gente, essa parte mais básica cai em concurso, para nossa felicidade, né? Isso cai em concurso, tá? Lá na apostila de vocês vão ver que tem bastante exercício de concurso, tá? Pedindo exercícios que exigem que vocês saibam essa diferenciação aqui, tá? Então, para nossa alegria, isso cai em concurso. Olha só. Então, aqui a gente vai introduzir o primeiro conceito, tá bom? Que são as letras diacríticas. A letra diacrítica, tá? Então, a gente viu, a letra normalmente representa um som. O que é a letra diacrítica? Qual que é a diferença dela para outra letra? Ela não produz um som próprio. Ela não tem som, certo? Ô Guilherme, mas espera aí. Se ela não tem som, qual que é a necessidade de eu escrever ela? Tem várias, tá? A função da letra diacrítica a gente vai estudar, que ela tem várias funções, tá? Uma delas, tá? A principal, é alterar o som que a letra de trás representa. Por exemplo, aqui a palavra cachaça, certo? Olha só, eu tenho aqui a letra H, que é a nossa letra diacrítica, ela não tem um som próprio. O que ela está fazendo aqui? Ela está me falando que a letra C que está atrás não vai ter som de K, aquele som de K que a gente viu da casa e da cachaça, né? O C aqui no começo ele tem um som e aqui no meio ele tem outro som, tá? Porque então imagina o seguinte, deixa eu abrir aqui para explicar para vocês, olha só. Se porventura eu tirasse esse H daí, né, essa letra diacrítica, ó, deixa eu ver se está dando para vocês enxergarem aí, ó, se porventura eu fizer cachaça, não é? Se de repente eu tirar essa letra daqui, vocês, como a gente já é fluente na leitura, você já mudou a leitura totalmente. Você já fez essa conversão na sua cabeça, porque você já está acostumado com um código, né, que é a nossa língua, que são as palavras da língua portuguesa. Mas observem o fenômeno, como isso acontece. Ó, se eu tirar essa letra daqui, esse som do C volta a ser K e não mais Sh, certo? A função, então, dessa letra diacrítica, ela é alterar o som que a letra anterior representa. Tá bom? Mas você vai notar o seguinte, ela não tem um som próprio. Eu continuo aqui, ó. Deixa eu escrever aqui embaixo, ó. K. Vamos supor que eu tirei, não é, o H daqui, tá? Então deixa eu pintar ela de uma outra cor, tá? Para mostrar que ela é o diferente aqui, tá certo? Então olha só. Aqui eu tenho K, caça, ó. Então eu tenho K, um som, A, dois sons, de novo, K, outro som, A, outro som, depois S,
outro som e A, outro som. Ou seja, aqui eu tenho 6 letras, né? E eu posso dizer então que eu tenho 6 sons, mas a partir de agora eu não vou usar mais a palavra sons, eu vou usar com vocês fonemas, tá bom? Eu tenho 6 fonemas diferentes, tá? A, S, A. 6 fonemas. Agora vamos ver essa. Bom, eu tenho uma letrinha a mais aqui, certo? Vamos ver então. A, Sh, ó, Sh. E o próximo? A. Então olha que interessante. Essas duas letras aqui, elas representam um som apenas. Sh. Só esse som. Por isso que a gente fala que a letra diacrítica ela não tem um som. Ela só alterou o som da letra de trás. Fechado? Isso ficou claro? E aqui depois eu continuo. S e A. Então quer dizer, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 letras. Mas eu continuo tendo 6 sons. 6 fonemas. Por quê? Ó, K, A, Sh. Grifei aqui, ó. Essas duas letras, um som. Então, K, A, Sh, A, S, A. 6. Então eu tenho 6 fonemas, mas eu precisei de 7 letras para representar. Esse é o conceito da letra diacrítica, porque ela não tem som. Mas vocês estão vendo que apesar dela não ter um som próprio, ela é fundamental para a pronúncia correta dessa palavra, certo? Então, continuando, né? A letra H não possui som, mas ajuda a perceber que o CH tem som de X, tá certo? Que o C ali, na verdade, tem um som de X, beleza? E aí a gente entra, né, nisso que eu acabei de explicar. Nem sempre as palavras possuem o mesmo número de letras e fonemas, ou seja, essa representação não é perfeita, tá? Justamente pelo fato de eu ter letras diacríticas, ou seja, letras que não têm um fonema, tá? Ela só altera o fonema do outro, mas ela mesma não tem fonema, ela não tem um som próprio, tá bom? A gente não pronuncia a letra diacrítica, fechado? Então, olha só, por exemplo, a palavra mola, tá? Se eu contrair, eu tenho M-O-L-A, 4 letras, perfeito. E quantos sons? Som do M, tá? Vai ficar engraçado aqui, né? A gente vai ficar pagando mico, o povo vai achar que nós estamos doidos, tá? Mas é assim que a gente conta, tá? Você tem que, então, entendendo o som que cada letra está representando ali. Que cada letra está representando um fonema. Então, que fonema que aquela letra está representando, tá? É claro, né, gente? Aqui nós estamos estudando isso com um enfoque para concurso. A área da fonética é muito ampla, tá? Para quem se interessar por fonologia e fonética, que é uma área da fonologia, né, que estuda inclusive a articulação dos sons, né? Então, por exemplo, o R no meio da palavra, você tem várias formas, né? Vários fonemas diferentes, tá? Você tem, por exemplo, porta, né, que se fala na capital, porta, que pelo menos aqui em Franca a gente fala, porta. É o mesmo R, só que ele representa, dependendo da região, fonemas diferentes com articulações diferentes. Então a fonética estuda isso, tá? É uma área muito ampla, muito interessante. Não é o nosso enfoque aqui, tá? A gente não vai entrar na fonética especificamente. O que eu quero mostrar para vocês é justamente esse sistema de representação de fonemas por letras, tá bom? E desse jeito mesmo não cai mais profundo que isso em concurso, fechado? Inclusive, eu preparando a aula de vocês, eu entrei, depois eu vou mostrar um site muito bom que eu uso pessoalmente para fazer questões para vocês, para trazer exercícios para vocês, que é o Q Concursos, né? Por que eu gosto dele? Porque lá você filtra de todas as maneiras que você quiser, né? Por banca, por assunto, por tema, né? Por nível de dificuldade, tá? E aí, eu fui pegar uns exercícios mais atualizados para vocês, inclusive eles estão na apostila de vocês, né? Eu comecei a notar que tem muita questão de fonologia de 2021. Não tinham tantas questões de fonologia recentes, certo? Eu preparando a aula de vocês e preparando os exercícios da apostila, eu comecei a notar
que muitas bancas de concursos de prefeitura estão pedindo mais essa parte de fonemas também. Não era uma parte que caía tanto, tá? Eu costumava dar essa parte para entender o restante, mas eles estão pedindo alguns conceitos básicos aqui de fonologia, tá bom? Então, olho vivo aí, tá? Pode ser uma tendência que venha se repetir por aqui, tá? Depois vocês constatem por vocês mesmos. Entrem lá no que concurso, filtrem lá por português e põe fonologia. Vocês vão ver que tem muita questão de 2021, tá? Tem muita questão de 2021. Então, olho vivo aí, tá? Então, mola a gente contou. O, L. Olha o som do L. L. Depois o A. 4 letras, 4 sons, 4 fonemas, tá? Agora, olha a palavra guia, tá? Então, você tem aqui G, esse fonema, G, um som. Depois você já tem I e A. G, I, A. 3 sons, 3 fonemas. Só que você precisou de 4 letras. Se você não tivesse o U, o G teria outro som, não teria? Seria J, I, A. Seria Gia. O U foi aí para mudar o som do G, mas ele mesmo não tem um som, tá certo? Então aqui a gente tem 4 letras e 3 fonemas. Nesse caso, o U é uma letra diacrítica porque ela não tem um som próprio. Obviamente, né, gente? Nesse caso aqui. Guilherme, por quê? Bom, você tem aqui, por exemplo, a palavra 50, não é? Olha só 50. Sim. 50. Deixa eu aumentar aqui mais para vocês, tá? Aqui, ó. Isso aqui é um dígrafo também, depois eu vou explicar. Vamos focar só no U aqui, tá? 50. Ó, você tem aqui o fonema K do que? 5. Tá? E depois você tem o U também. 50. Ó, o U aparece. Você não fala 50. Esse U não é diacrítico. Ele tem som. Você pronuncia o U. Entenderam? Ó, 50. Você fala o U, fala o E. Tá? O EN aqui também é outro dígrafo que nós vamos explicar. Tá certo? Mas o foco aqui, ó, é o U. Então, nem sempre quando o U aparece, por exemplo, ele vai ser diacrítico. Então, a gente tem que prestar atenção nisso, tá? Em 50, o U ele aparece. Diferente de você dizer 50. Inclusive, era essa a função do trema, né? Que foi abolido com o acordo ortográfico de 90, que entrou em vigor agora há uns anos, tá? Justamente para diferenciar quando o U é diacrítico e quando ele não é. Quando você pronuncia o U e quando você não pronuncia. Tá certo? Bom. E aí, gente, a gente chega então num conceito muito interessante, que é o dígrafo. Tá? Eu tô supondo que vocês estão entendendo, tá? Vocês estão muito quietinhas aí, ninguém tá falando nada. Tá tudo certo, galera? Podemos seguir? Tudo bem? Tudo certo. Tá tudo certo. Então tá bom, gente. Quem tem dúvida, quem não entendeu, eu sei que pode parecer básico, mas assim, são alguns conceitos que vocês precisam ter muito claro, porque, por exemplo, agora dígrafo, para a gente entender dígrafo, né, e depois ditongos, né, precisa disso aqui muito bem assentado, beleza? Então, se não entender, pergunta. Bom, então aqui o dígrafo, né? Vamos entender o que é o dígrafo aqui, certo? O dígrafo não é difícil de entender, pelo contrário, é um conceito muito fácil se você entender o que eu falei até agora, tá bom? Vamos analisar a palavra. Quando eu falo dígrafo, o di, o que quer dizer di? 2, certo? Di é 2. É um prefixo que indica que eu tenho 2 daquilo, tá? Grafo, ó, grafia. Todo mundo estuda ortografia, caligrafia, certo? Grafia quer dizer escrita, beleza? Então aqui o que eu estou falando? Eu estou falando de som ou de representação? De escrita. Aqui eu estou falando de escrita, certo? Quer dizer então que eu preciso de 2
grafias. No campo da fonologia, o que significa duas grafias? Duas letras, certo? Dígrafo, duas letras. Guilherme, mas eu preciso de duas letras para quê? Para representar um fonema. Isso é o dígrafo. É quando você precisa de duas letras para representar um som, um fonema. Por isso, a gente diz que aquilo é um dígrafo, porque você precisou de duas letras, duas grafias, para representar um som. Certo? Lembra? Via de regra, uma letra para um som. Aqui a gente tem as anomalias, né? Não vou falar anomalias, os conceitos em que isso não se aplica. No caso, o dígrafo, por exemplo. Tá? Quando uma letra, então, né, se você tem uma letra diacrítica que não tem som, certo? Ela vai se juntar, por exemplo, com uma consoante, tá? Você tem aqui os dígrafos consonantais, certo? Vamos ver exemplos. Aqui a gente já viu alguns. Guerreiro, queda, chave, todos esses grifados aqui são dígrafos. Lhama, nhoque, arrastão, assado, ascensão. A segunda letra de todo dígrafo é diacrítica, ou seja, ela não tem um som próprio. Tá certo? Ela não acrescenta nenhum outro som. Ela só muda o som da letra anterior. Então, por exemplo, guerreiro. Se você não tivesse o U aqui, você ia pronunciar guerreiro. Mas você tem o U, que ele não tem som, porque você não fala guerreiro, tá? É guerreiro. Só um fonema. G. Em vez de J, é G. Mas é um fonema ainda. É um som. Por isso, duas letras para um som. Tá? Inclusive esse RR também é um dígrafo, tá? Você só tem um fonema, G, esse fonema. Para mudar para você não pronunciar R, esse outro fonema, R, tá? Na fonética, gente, cada som desses que eu estou fazendo aqui tem um nome. Tá? Dependendo do que você faz com a língua, de como você abre a boca, fecha a boca, se usa língua, lábio, dente, tá? Se você fecha a glote, abre a glote. Na fonética, cada um desses sons que eu estou fazendo tem um nome, tá bom? Não nos interessa aqui, mas eu só estou explicando que, por exemplo, r e r são sons diferentes, como a gente consegue ouvir, e a fonética descreve cada um desses sons, tá? É uma área bem interessante, tá? Depois, queda. Ó, você não fala queda. Esse U não tem som. O que ele está fazendo aqui? Ele só está aqui para ajudar o Q a formar o som dele, tá? Então fica aquele som de K que a gente já sabe, né? Queda. Beleza? Você não fala queda, então ele não tem som. Tá certo? Chave. Olha a chave aqui, ó. Como é que isso funciona? Se eu tirar o H, vai ficar cave. O som do K de novo. Cave. Cave. Eu vou pôr o H, vai virar o outro fonema. Sh. Mas ainda assim é um som. Ó. Sh. Só esse som que as duas letras estão fazendo. Sh. Certo? Lhama, nhoque, arrastão. Gente, todos eles é o mesmo raciocínio, tá? Olha o assado. Você precisou de dois S's para fazer um som. Só esse. Se você tira um, vai virar asado. Você pôs o S, assado. Mas ainda é um som. Você só alterou que som é esse, mas ainda é um som. Tá? Então, a segunda letra do dígrafo é diacrítica. Então, o que é um dígrafo consonantal? Né? Vamos entender aqui então. Você tem dígrafos, né, que são consonantais e tem os vocálicos, que a gente chama também de nasais. A gente já vai entender por quê. O dígrafo consonantal é aquele que, como o próprio nome já sugere, né, a letra diacrítica fica do lado de uma consoante. Tá? Então, você tem guerreiro, olha o U, ele está do lado do G, que é uma consoante. O U também está do lado do Q, o H do lado do C, do L, do N,
do R, do S, do S, tá? A letra diacrítica, então, acompanhando uma consoante, alterando o som daquela consoante. Como vocês já devem ter deduzido, o dígrafo vocálico ou dígrafo nasal é quando você tem uma letra diacrítica que acompanha uma vogal. E nós já vamos estudar aqui qual que é a diferença de vogal e consoante, o conceito mesmo. Tá? Como é que a fonologia define para nós o que é uma vogal e o que é uma consoante? Certo? Então você tem aqui ó, que A, E, I, O, U, que são as vogais. Tá? Quando eles estão seguidos de M ou N, então olha que interessante. Para você ter um dígrafo vocálico, você só pode ter M ou N. Tá? Então é um pouco mais fácil do que aquele dígrafo consonantal que a gente já viu que o U, H, não é? R, S, o C e tem outros também, tá? O H é campeão, né? O H é campeão de não ter som, mas alterar o som de outros, tá? Já o dígrafo nasal, né, ou vocálico, por que nasal? Porque eu preciso então do M ou do N acompanhando uma vogal e que também não vai ter um som próprio. O que ele vai fazer? Olha a figurinha aí, ó. Dar nasalidade para aquela vogal. Ou seja, vai alterar o som daquela vogal. Ao invés de eu falar A, eu vou falar no nariz. Essa é a função da letra diacrítica num dígrafo vocálico ou nasal. Certo? Então, se você tiver M ou N na mesma sílaba, né, junto da vogal, você vai reparar que a função dela é dar nasalidade para aquela vogal. Olha essas palavras, por exemplo. Ó. Campo. Quantos sons, quantos fonemas você consegue distinguir aqui? Ó? Aquele som do K de novo. Ó, eu estou falando A, só que agora no nariz. Eu não acrescentei nenhum som aqui. Beleza? A função desse M diacrítico aqui é só falar para mim que esse A tem que ser pronunciado no nariz. Ele tem basicamente a mesma função do tio. Tá? Então, ó, campo. Tá? A pronúncia é a mesma. Certo? Então, vamos entender que esse M não traz nenhum som diferente. Você não vai falar campo. Esse M você não pronuncia. Ele só está me dizendo que esse A é nasal. Por isso, isso aqui a gente chama de um dígrafo vocálico, não é? Porque a letra diacrítica, aqui eu vou pintar de amarelinho de novo, ela é a letra diacrítica e ela está acompanhando uma vogal. Por isso é um dígrafo vocálico. Mas também a gente chama de nasal porque justamente ele vai dar nasalidade a essa vogal. Em vez de você falar capo, é campo. Trazendo para o nariz, certo? As outras a mesma coisa, né, gente? Ó, anta. Se você tira o N, fica ata. Se você põe o N, anta. Certo? Empresa, em. É a mesma. Aqui o teclado ele não deixa eu pôr um tio no E, né? Mas é como se você tivesse um tio no E. Em vez de traz para o nariz. Essa é a função da letra diacrítica na vogal. Empresa, né? Entrada, ó, entrada, certo? Imbatível. Ao invés de você falar imbatível, você vai trazer esse I para o nariz. Imbatível, tá? Caendo, ombro. E depois eu quero ver relatos de vocês fazendo concurso, todo mundo assim, peraí, ó. Tá, empresa. Quero ver o fiscal tirar vocês da sala, porque vocês estão atrapalhando os outros lá. Tudo assim, ó. Não duvida não, que é perigoso acontecer mesmo. Pois é. Eu sei como é que é. Ó, então, vocês notaram aqui que a segunda letra do dígrafo, não é? É diacrítica, porque ela não tem som. Ela só está fazendo o que aqui pra gente?
dando nasalidade para o som anterior, para o fonema anterior. Fechado? Então, um exemplo aqui do campo, tá? Então, a gente já contou. Você tem k, e o. Eu só contei 4 sons, mas eu precisei de 5 letras para poder representar esses 4 fonemas. Então, obviamente, aqui eu tenho um dígrafo, que são 2 letras para representar um fonema. Tá bom? Sempre que você tiver aqui uma diferença entre um número de letras e um número de fonemas, ou você vai ter um dígrafo, tá? Ou você vai ter um dífono, que a gente já vai explicar daqui a pouquinho, tá bom? Então, olha lá, o que eu acabei de dizer, né? Sempre que uma palavra tiver um dígrafo, o número de letras será maior que o de fonemas. Sempre, tá? Então, ó, coelho, você tem k, o, e, l, um som, l. Em vez de lo, você tem lo, e o O, tá? 6 letras, C-O-L-H-O e 5 fonemas, tá? Galinha, mesma coisa. Champanhe, olha isso que interessante, a gente tem 3 dígrafos na palavra. Olha que legal essa palavra aqui, ó. Champanha, olha só, sh, um fonema, ó, sh, um som, sh, representado pelo C e H. Depois a gente tem o A com tio, né? Quem tiver curiosidade, depois peguem todo o dicionário, todo bom dicionário, ele tem a transcrição fonética daquela palavra, tá? Principalmente aí quem é do inglês ou de outra língua, por exemplo, vai reparar que para aprender uma outra língua é fundamental você saber essa parte da fonética, porque aí você consegue ler a palavra e saber a pronúncia dela. Tá? Em português a gente tem isso também, tá? Então peguem um Aurélio da vida aí, vocês vão ver que do lado, né, vai ter escrita a palavra e vai ter depois a transcrição fonética dela, tá? Então lá ele vai mostrar, normalmente o som nasal é esse tio, tá? Que é representado pelo tio, tá bom? Então aqui a gente tem sh, do P, de novo, nha, ó, nha, esse NH, que é um som só, e depois o A. Então eu tenho 9 letras para fazer 6 sons, certo? Porque eu tenho aqui 3 dígrafos, CH, né, um consonantal, um vocálico, e outro consonantal do NH, certo? Todo mundo entendeu isso aqui, galera? Tá facinho aí? E aqui, gente, a gente tem o contrário, né? Se de grafo eu preciso de 2 grafias, 2 letras para representar um som, o de fono, 2 sons, tá certo? Fono, lembra? Som. Então, 2 sons. O que quer dizer isso? Eu tenho uma letra que representa 2 sons, 2 fonos, 2 sons, certo? O exemplo clássico que a gente tem é o X, tá? Que representa o fonema KS em alguns momentos, tá? Os fonemas, né? K e S, tá? Então, por exemplo, quando você fala tóxico, a letra X ela representa 2 sons, K e depois S, ao mesmo tempo, tá? Tira um deles que você vai ver que ele faz falta. Tira o K, por exemplo, você vai falar tóxico. Tira o S, você vai falar tóxico. Não dá. Então você precisa dos dois. Tóxico. Tóxico. Beleza? Então é uma letra que é difonar, ou seja, ela representa 2 fonos, 2 sons. Certo? Complexo. Ó, complexo. Você tem o K e o S, né? O som do K, né, gente? O som do K. E depois o S, aqui na frente, né? Fechando os dentes, pondo a língua lá no céu da boca. Tá? Então você tem complexo.
2 sons para uma letra. Ela é uma letra dífona, tá bom? E o tórax, mesma coisa, tá, gente? Tórax, tá? Então o dífono é o contrário do dígrafo, né? Dígrafo, 2 grafias para um som. Dífono, 1 grafia para 2 sons. É o contrário, tá bom? A nossa sorte é que dífonos a gente tem em menor quantidade. Bom, gente, é isso, tá? Alguma dúvida até agora em dígrafos e dífonos? Tranquilo? Bom, tá faltando 8 minutinhos aí pra gente fazer o nosso intervalo. Eu vou começar então a classificação dos fonemas, tá bom, gente? A Carla tá tranquilo, ótimo, Carla, que bom. Então vamos lá. Vamos definir aqui o que são vogais, certo? Para nós é muito básico, né? Mas talvez a gente não saiba a definição que a fonética dá, né? Quando a gente é pequeno, está sendo alfabetizado, aí a gente aprende o A, E, I, O, U, né? As professoras até colam lá em cima, né? As vogais e tal, né? Então a gente decora que aquela representação gráfica representa tais sons, né? Leitura e escrita é isso, né? É decorar, aprender a representação gráfica dos sons, tá? E o que são as vogais? As vogais, antes de tudo, elas não são as letras, né? Deixa eu escrever aqui que vai ficar mais fácil. As vogais, gente, a definição delas não é esse símbolo aqui que é um triângulo e tem um traço no meio. Isso é uma representação gráfica de um som vocálico, certo? Então, se alguém te perguntar, isso aqui são vogais? Não. Isso aqui são representações gráficas dos sons vocálicos, tá? E o que são esses tais sons vocálicos, tá? Olha a definição que a gente tem. São fonemas, não é? Que passando pela boca chegam ao exterior sem fazer ruído, ou seja, sem obstáculo. É essa a definição de um som vocálico, de uma vogal. Então, quando você pronuncia A, o som vem direto, né? Ele passa aqui pelas nossas pregas vocais, chega ao exterior sem obstáculo. A. Pode fazer outro. E ou é. Tá? Ó, é. Não teve nenhum obstáculo, nenhum ruído. Tá? I, O, U. A gente só muda a articulação aqui na boca, né? Um a gente abre mais a boca, né? O outro a gente levanta mais o céu da boca. Você falar o U, você levanta lá, né? O céu da boca. O. Você abre um pouquinho mais a boca para o som sair daquele jeito, tá? Mas todos eles saem daqui e vêm direto para o exterior, tá bom? Eles não têm obstáculo. Essa é a definição de um som vocálico, tá certo? Por que, gente, que eu estou falando isso? Porque ao contrário, deixa eu dar uma pulada aqui, vocês vão entender o que eu estou falando. As consoantes é o contrário, tá? As consoantes são aqueles sons, e aqui, gente, eu sempre estou falando de som, ó, classificação de fonema, tá bom? Não estou falando de letra, estou falando de sons consonantais. Parece óbvio agora, mas depois eu vou explicar alguns conceitos que você vai ter que ter essa diferenciação, tá? De som vocálico e som consonantal, beleza? Que são representados respectivamente pelas vogais e pelas consoantes que a gente já conhece, tá? Mas é importante ter isso bem separado na cabeça, tá bom? Para depois não fazer confusão. Então são coisas diferentes, sons vocálicos e sons consonantais. Então os sons vocálicos, aqueles que passam sem obstáculos, sem fazer ruído, tá? Sons consonantais, tá aí a definição, são ruídos provenientes da resistência que os órgãos bucais opõem à corrente de ar. Tá, vamos traduzir isso. O que é isso? São aqueles sons que não passam livremente pelo nosso aparelho fonador. Você vai opor algum obstáculo a ele. Por exemplo, falar bola. Para você fazer o som do B, você teve que fechar o lábio. Tá? O que você teve? Você teve que opor alguma resistência. Olha o L. Você teve que pôr a língua lá no céu da boca. O ar não passa livremente. Certo?
Copo, que é aquele som do K que a gente já está acostumado. Você coloca a língua lá no céu da boca. Né? A parte mais anterior da língua, né? Copo. Ó o P de novo. Você fecha a boca. Esse é o som do P. Tá? Ou seja, nenhum som consonantal vai passar livremente. Você pode pegar qualquer uma das consoantes que você saiba, não é? E você vai tentar articular, vai tentar emitir o som daquela consoante, você vai ver que você sempre vai opor algum obstáculo de alguma natureza. E a fonética estuda cada uma dessas naturezas, que não nos interessa aqui, tá? Mas você vai reparar que o som não passa livremente. Ele sai do nosso aparelho fonador e para chegar aqui, ele tem algum obstáculo, tá? Olha o X, por exemplo. Você teve que fechar os dentes, né? Olha o C. Você fecha os dentes e põe a língua perto dos dentes, né? Ou seja, é um obstáculo para a saída do ar, diferente do som vocálico, tá bom? Essa é a diferença de som vocálico e som consonantal, beleza? Bom, então vamos aqui. Pulei alguns só para explicar essa diferença, tá? Então a gente tem as vogais, que são esses sons vocálicos que passam livremente. E aí a gente tem um conceito aqui que é importante, tá? Então vamos prestar atenção. Deixa eu só ver quanto tempo está faltando. 2 minutos. Não vai dar tempo de eu explicar isso aqui. Vamos fazer um intervalinho, 10 minutos, tá bom? 9h10 a gente volta, tá certo? O link já está lá no grupo. Todo mundo lá, 9h10 aqui pra gente voltar. Dá tempo de vocês tomarem uma água, respirar, tá? 9h10 a gente volta. Até daqui a pouquinho.